muito bom ter você aqui. No Ponta a Ponta de hoje, o assunto gira em torno do inquérito civil para apurar a responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pelo lançamento irregular de esgoto in natura nos córregos Rico e Pobre, em Paracatu. Quem participa de forma remota da nossa conversa é a promotora de Justiça de Paracatu, Júlia D'Alessio. E aqui no estúdio, quem me faz companhia é o Tenente Bernardo Costa Bax, do Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais. Agradeço a presença de vocês, é um prazer recebê-los aqui na TV. Doutora Júlia, como foi então constatado o despejo de esgoto sem tratamento nos córregos aí em Paracatu? Olá, Cris. O despejo irregular do esgoto in natura, ou seja, o esgoto não tratado, diretamente nos córregos Rico e Pobre, aqui na cidade de Paracatu, chegou ao conhecimento do Ministério Público por meio de boletins de ocorrência lavrados pela Polícia Militar Ambiental, que tomou conhecimento desses fatos a partir de denúncias de pessoas aqui da região. Bom, depois que esses boletins de ocorrência chegaram, então, ao Ministério Público, foi instaurado o inquérito civil para investigar o caso. Mas é importante dizer que, logo na sequência, esses fatos também chegaram ao conhecimento do Ministério Público novamente, ou seja, pessoas vieram reportar aqui pessoalmente na Promotoria de Justiça. Também houve uma comunicação oficial da Câmara de Vereadores aqui da cidade. E também foi noticiado na rede de televisão local, nas redes sociais e tudo mais. Doutora Júlia, o lançamento de resíduos em rios, córregos, é crime ambiental? Sim, com certeza. O lançamento desse esgoto in natura nos córregos causa poluição. E essa poluição configura, sim, crime ambiental, descrita no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, e nesse caso específico, a hipótese qualificada do parágrafo 2º, inciso 5º dessa lei. É importante ainda dizer que a responsabilidade criminal não é a única responsabilidade ensejada nesse caso, e ela pode ser atribuída tanto a pessoas físicas, como uma empresa, quanto pessoas físicas, perdão, uma pessoa natural, quanto pessoas jurídicas, no caso, uma empresa. E o que diz a Copasa? Bom, a partir da instauração do inquérito civil, foi iniciada uma série de comunicações entre a Copasa, o Ministério Público e também a Polícia Militar Ambiental. Inicialmente, a Copasa atribuiu essa ocorrência às fortes chuvas que atingiram a cidade no início do ano, ou seja, ela atribuiu a fatores de ordem natural a responsabilidade por esses danos ocasionados à rede de esgoto e saneamento básico da cidade. É importante mencionar, contudo, que ainda que se chegue à conclusão de que de fato foram as chuvas que causaram esses danos, a responsabilidade da Copasa não é afastada. Ela persiste e a Copasa é responsável por recuperar e restaurar ambientalmente esses danos ocasionados. Tenente Bernardo, vocês estiveram no local, né? O que vocês encontraram? Cris, a Polícia Militar de Meio Ambiente esteve no local e no local o que foi verificado? Nós verificamos que a Copasa havia feito valas desviando a rede de esgoto, jogando esgoto in natura, né, esgoto bruto, diretamente no córrego Rico, em vários pontos da cidade. Então, quando a gente esteve no local, foi verificado, né, que realmente houve um rompimento da rede de esgoto e como forma de corrigir esse rompimento, né, ao invés de tomar outras medidas, a Copasa intencionalmente fez valas direcionando o esgoto in natura diretamente no córrego e, inclusive, alterou, né, fez uma intervenção na área de preservação permanente e alterou a margem do rio para fazer essas valas, para poder jogar esse esgoto diretamente no córrego. Não é a primeira vez que a Copasa é envolvida em crimes ambientais. Exatamente. Esse ano tivemos mais de 3 ocorrências envolvendo a Copasa como sujeito ativo
como envolvido mesmo, né, nessa situação. Então, foi uma situação de reincidência, inclusive. Quando a gente esteve no local, foi verificado isso, que a Copasa estava reincidente nesse ato criminoso. Então, não foi a primeira vez. Quais são os danos ambientais e potenciais riscos à saúde pública nessa ação da Copasa? Bom, de danos ambientais são vários, né? Temos, primeiro, a interferência, né? A alteração da qualidade da água, né? Então, muda a coloração da água, muda o odor da água, influencia na ictiofauna, né? Na fauna aquática. Então, pode gerar a eutrofização do rio, né? Que é a diminuição do oxigênio na água, isso influencia diretamente na fauna aquática, alteração do ecossistema aquático e problemas para a saúde, né, do ser humano, né? Foi constatado que havia até 100 vezes mais a quantidade de arsênio permitido na água, né? O arsênio ele é um metal pesado, um elemento tóxico que é cancerígeno, né? Então foi verificado que a concentração de arsênio na água, tendo em vista o despejo desse esgoto doméstico, estava até 100 vezes mais do que o permitido, e isso é muito perigoso para a saúde humana, né? Além dos elementos patogênicos que existem no esgoto doméstico que estava sendo lançado. Então, para a saúde é muito ruim, né? Principalmente por ser um córrego, né? Tanto o córrego rico quanto o córrego pobre. São córregos que abastecem, né, a região de Paracatu de água. E, além disso, os córregos, eles desaguam no Rio Paracatu, que é um afluente do Rio São Francisco. Então, a poluição, né, percorreu toda a cidade, desaguando até no Rio São Francisco. Então, realmente foi um impacto ambiental muito grande e para a saúde também. A principal causa da poluição das águas é a ação humana? Sim, Cris. Hoje a principal causa da poluição das águas é a ação humana, né? A gente tem diversas atividades que geram essa poluição, né? A agropecuária, né? Com os seus pesticidas, com os químicos utilizados, né? Que vão para o solo. Temos despejo de combustíveis, né? Nas águas. A própria atuação, né? De empresas, né? Atuação muitas vezes irresponsável, né? Que não descarta os resíduos de forma adequada. Então, a poluição hoje das águas, a principal forma é realmente a ação humana. A gente faz agora a nossa primeira pausa, é rápida. Eu te espero. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje conversamos sobre o esgoto sem tratamento lançado pela Copasa nos córregos Rico e Pobre em Paracatu. Doutora Júlia, quais as medidas emergenciais que deverão ser tomadas pela Copasa? Cris, essa é uma pergunta muito interessante porque ela torna evidente a necessidade de articulação entre os órgãos de fiscalização. O Ministério Público, enquanto órgão jurídico, tem pouco conhecimento técnico sobre quais são as medidas que vão ser eficazes para um determinado caso concreto. Então, é muito importante essa atuação conjunta com a Polícia Militar Ambiental e também com a agência reguladora dessas concessionárias de saneamento básico. No caso, a ARSAI é a agência reguladora que trata sobre esse tema. Em relação ao despejo irregular nos córregos Rico e Pobre, foram apontadas algumas medidas pela Polícia Militar Ambiental que poderiam ser adotadas para fins de conter os danos ali mais imediatos. Entre elas, a instalação de barreiras físicas, também filtros biológicos e outras medidas técnicas que, inclusive, podem e devem ser apontadas pela própria Copasa. Quando ela é notificada pelo Ministério Público para adotar medidas emergenciais, ela deve propor as medidas, já que ela que atua naquele local e conhece, sabe o que pode ser feito.
Tanto é que uma das suas obrigações é dar conhecimento, apresentar planos do que vai ser realizado naquela área, para que o Ministério Público, então, tome conhecimento e saiba se a Copasa está adotando medidas ou não para conter aqueles danos. E quais são as possíveis sanções caso a Copasa não cumpra essas medidas? Cris, existe, em regra, 3 esferas de responsabilização de uma empresa quando ela causa danos ambientais. Essas 3 esferas são as esferas administrativa, civil e criminal. E as 3 são concomitantes, ou seja, uma não exclui a outra. Nesse sentido, a responsabilidade administrativa diz respeito ao próprio descumprimento do contrato. A Copasa ela se compromete, enquanto concessionária, a prestar um bom serviço público. E, nesse sentido, a ARSAI, que é a agência reguladora, é competente para aplicar sanções de ordem administrativa em relação à concessionária. Já a responsabilidade civil diz respeito à obrigação da Copasa de adotar essas medidas de restaurar aquela área, cessar os danos e, posteriormente, de indenizar caso por essa poluição, esse período de poluição entre a ocorrência inicial dos danos e a sua regularização posterior. Isso é levado a cabo pelo Ministério Público, que reúne elementos nesse inquérito civil para posteriormente ajuizar uma eventual ação civil pública ou então firmar um acordo de pagamento com a Copasa de forma extrajudicial. E ainda, como eu já havia dito, há a responsabilidade criminal, já que isso é crime e que vai ser melhor investigado no inquérito policial que já foi instaurado no âmbito da Polícia Civil aqui do estado de Minas Gerais. Doutora Júlia, qual que é a sua avaliação sobre a lei ambiental brasileira? Quais são os avanços e os desafios da lei? A lei ambiental brasileira, ela é referência, ela é bastante protetiva em relação ao meio ambiente, apesar de ser possível apontar eventuais falhas pontuais. A maior dificuldade é dar concretude a ela, ou seja, aplicar na prática. É possível apontar, na minha opinião, como grandes expoentes da legislação ambiental brasileira a responsabilidade objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa daquele causador do dano ambiental, e também a teoria do risco integral, que afasta a possibilidade da empresa alegar ter a sua responsabilidade afastada por caso fortuito e força maior. Ou seja, nesse caso, a própria ocorrência de causas naturais, como a chuva, que poderiam ter contribuído, sim, para o agravamento da situação, isso não serve como elemento a afastar a responsabilidade da Copasa, que permanece ainda assim. E esses são avanços da legislação ambiental brasileira que permite ao Ministério Público perseguir esses danos, ainda que isso seja alegado pela Copasa. E os instrumentos postos à nossa disposição, como o próprio inquérito civil que foi instaurado nesse caso, também é apontado como um instrumento de atuação no combate a esses danos ambientais. Tenente Bernardo, quais são as ações de preservação e educação ambiental desenvolvidas pela Polícia Militar de Meio Ambiente? Cris, hoje a Polícia Militar de Meio Ambiente ela tem um programa, né, que é chamado de PROGEA, que atua nas escolas municipais e estaduais, ensinando, né, educação ambiental para nossas crianças, né? Então é um programa que visa realmente incutir, né, nas crianças desde cedo a importância de cuidar do nosso planeta mesmo, né? Além desse programa que a gente produz nas escolas, para os alunos, né, do 4º e 5º ano, com todo um material didático que nós temos, nós também realizamos blitz educativas, né, entregando panfletos. Então, a polícia vem fazendo esse trabalho preventivo e educativo no intuito de ajudar, né, a conscientizar desde cedo as nossas crianças, né, para que cresçam como adultos que respeitem o meio ambiente. Quais são os principais desafios, os obstáculos, na sua opinião, para alcançar, então, a defesa ambiental?
Então, o primeiro, de fato, é a conscientização da população, né, de que é necessário preservar o meio ambiente, né. Um outro problema que eu diria, né, referente especificamente a empresas, seria tratar o meio ambiente com mais cuidado, né, ao invés de tomar ações que são mais econômicas para a empresa e mais danosas para o meio ambiente, né, cuidar mais do meio ambiente e da população. Por exemplo, uma empresa, né, que é paga para cuidar da nossa água, tomar atitudes que geram justamente o contrário, né, poluição. Então, a conscientização, né, em primeiro lugar. E eu diria uma situação que a gente percebe também, que a lei de crimes ambientais, né, a lei 9.605, em que pese seja uma lei, né, ampla, a gente percebe que as penas dessa lei são muito brandas, né, porque a maioria dos crimes inseridos ali são considerados crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, a pena máxima não supera 2 anos. Então, a penalidade baixa, ela acaba não inibindo, né, Sim. que haja o cometimento de crimes. Quais são algumas práticas sustentáveis que a gente pode adotar para ajudar a preservar o meio ambiente? Bom, Cris, são práticas simples que podem começar dentro de casa, né, como reduzir a utilização de plástico, economizar água, né, economizar energia, realizar a separação do lixo para coleta seletiva, né, denunciar os crimes, né, ambientais e sempre estar promovendo a conscientização de que cuidar do meio ambiente é necessário. A gente faz mais um intervalo. Voltamos já já. Voltamos ao último bloco do Ponta a Ponta. O tema é a poluição ambiental causada pela Copasa ao lançar esgoto sem tratamento nos córregos Rico e Pobre, em Paracatu. Doutora Júlia, como tem sido então a atuação do Ministério Público de Minas no combate à poluição hídrica, na defesa das águas dos nossos córregos, dos nossos rios? Cris, a atuação do Ministério Público em relação ao combate à poluição do meio ambiente, ela é primordial, assim, ela é tratada com muita importância porque a água saudável, sem a existência de dejetos ali, de esgoto, ela é fundamental tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. Então, são dois grandes pilares que são repercutidos por essa poluição. Dessa forma, a atuação do Ministério Público ela tem que se voltar tanto para um caráter preventivo quanto repressivo. Tenho observado que a atuação de forma repressiva costuma ser muito eficaz, ou seja, há depois uma persecução desses danos e a necessária reparação deles, tanto com a aplicação de sanções pecuniárias, como as multas, quanto a reparação dos danos em dinheiro, esses danos remanescentes, ou seja, de forma pecuniária. Contudo, a atuação do Ministério Público tem se voltado a uma atuação mais preventiva, ou seja, antes de acontecerem os danos, ou então assim que eles ocorrem, porque o tempo é crucial e é o maior desafio nesse caso. Ou seja, atuar de forma rápida para que logo seja cessada a causa dos danos é fundamental para que eles não se alastrem, porque o maior objetivo não é a arrecadação posterior, a conversão desses danos em pecúnia, dos danos remanescentes, mas sim a prevenção para que eles não cheguem a ocorrer. Os desafios são muitos, então, né, dessa cultura de prevenir, né, da conscientização ambiental. Sim, com certeza. A conscientização ambiental ela é fundamental e eu vejo que há um engajamento muito grande da população local na denúncia de fatos envolvendo poluição. Aqui em Paracatu é comum que recebemos por meio de ouvidoria, por meio do canal da ouvidoria do próprio Ministério Público, denúncias relacionadas a esse tipo de ocorrência e também o trabalho da Polícia Militar Ambiental, vejo que está muito relacionado a essa denúncia recebida por meio da população local.
Então, é muito boa essa atuação, essa conscientização da população de que o dano ambiental não é algo pontual, isolado, mas que reflete e que atinge toda a sociedade. Daí, então, a importância da cooperação de vários setores da sociedade para preservar o meio ambiente, né? Com certeza. E aqui eu queria apontar principalmente a atuação conjunta do Ministério Público com a Polícia Militar Ambiental e a agência reguladora. Eu costumo dizer que a Polícia Militar Ambiental ela é os olhos do Ministério Público. A nossa atuação com viés mais jurídico, ela precisa, para ser concretizada, da Polícia Militar Ambiental, que vai fisicamente até o local e vê como está a situação. Como eu disse antes, há uma série de comunicações travadas entre esses órgãos, porque quando a Copasa, nesse caso, por exemplo, diz que efetuou uma ou outra medida, é necessário que se vá até o local para ver se de fato ela implementou. Não é possível somente uma declaração unilateral da Copasa dizendo que fez ou que não fez algo. Desse modo, o Ministério Público sempre aciona a Polícia Militar Ambiental, que vai até o local e pode, com a sua expertise, ver se aquilo de fato foi feito e instruir o inquérito civil com fotos, com perícias e outros elementos essenciais para depois haver uma persecução judicial ou extrajudicial desses danos. Tenente Bernardo, gostaria de escutá-lo também sobre a importância dessa parceria da Polícia Militar Ambiental com o MP. Bom, Cris, um trabalho conjunto ele é sempre mais eficaz, né, mais efetivo. O Ministério Público é um grande parceiro da Polícia Militar de Meio Ambiente, né, tem uma relação muito harmoniosa. Então, de fato, nós vamos ao local da ocorrência, verificamos o que aconteceu, né, aplicamos a sanção administrativa, né, como a doutora tinha falado, nós aplicamos de fato, uma multa, né, como foi feito com a Copasa, né, que foi aplicada a multa aproximadamente no valor de 250 mil, com multa diária, né, a aplicação de multa diária, que é o valor de 5%, né, desse valor, sendo a empresa, né, que teve a multa elevada pelo fato de ser reincidente. Então, o trabalho conjunto ele é sempre mais eficaz e a gente fica muito satisfeito quando vê que o trabalho dá frutos, por exemplo, com a instauração de um inquérito civil pelo Ministério Público, né, e até futuramente o oferecimento da denúncia, né, que é um crime, né, como a doutora falou, previsto no artigo 54 da Lei 9.605, que prevê a pena de 1 a 4 anos. Né, então, não é um dos poucos crimes que tem a pena mais elevada na lei. Mas a gente tem feito um trabalho conjunto com o Ministério Público muito satisfatório, que a gente acredita, né, que esse trabalho em parceria ele sempre traz mais frutos para a população e para a proteção do meio ambiente. Queria falar mais sobre a atuação da Polícia Militar Ambiental, né? Uhum. Quais são as maiores demandas? Bom, a gente atua nas 3 agendas do meio ambiente, né? A agenda marrom, a agenda verde, a agenda azul. Então as demandas elas são diversas, né? Desde desmates, poluição de recursos hídricos, mineração, ocorrências envolvendo fauna, né? Fauna doméstica, fauna silvestre. Então, é uma gama muito grande de ocorrências, né? A atividade ela é muito ampla, né? E a Polícia Militar de Meio Ambiente vai ao local, né? Também faz patrulhamentos preventivos, né? Para evitar que aconteçam esses crimes e, quando necessário, atua repressivamente, né? De forma a prender, conduzir esses infratores e aplicar a multa, né? A sanção administrativa. Qual que é a situação do nosso estado hoje em relação a crimes ambientais? Bom, infelizmente a gente observa, né, que existem muitos crimes ambientais, né, ocorrendo, né, em relação principalmente à questão de mineração, poluição de recursos hídricos, desmatamento principalmente no interior do estado, né, onde tem zona rural, né, grandes proprietários rurais desmatam o local sem qualquer tipo de licença, né, sem consciência ambiental. Então, o que a gente precisa fazer é ampliar a conscientização ambiental para que as pessoas entendam que esse é o único mundo que a gente tem, né? O meio ambiente é a nossa casa. Agradeço muito a participação de vocês, sejam sempre muito bem-vindos aqui na TV.
E claro, agradeço a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.